Caio Coppola, as medidas anunciadas aí pelo presidente Lula tentam atrair a simpatia da classe média, que boa parte é ligada aí a Jair Bolsonaro? Não, acho que é de certa forma uma resposta ao fiasco da proposta do ministro da Economia do Lula de criar o tal do imposto digital, onerando o consumo da classe média, né, por meio da importação de itens de menor valor. Isso certamente atende a essa finalidade política. Mas, de novo, a medida analisada de forma isolada, ela é positiva. Ela, inclusive, faz parte de uma ampla agenda de ideias liberais, de ideias conservadoras, de desonerar a classe média, que é quem acaba suportando aí grande parte do volume de impostos aqui no Brasil. A gente sabe que o trabalhador médio aqui no Brasil, ele gasta aí, algo como 150 dias por ano só no pagamento de impostos. A gente vive num país em que 1/3, né, do PIB é transformado em carga tributária, e isso é incompatível, pelo menos, com a qualidade dos serviços públicos que são prestados. Agora, sobre esquecer períodos históricos, não, eu não esqueço. Eu apenas somo o período Dilma ao período Lula, né? Então, de que adianta, por exemplo, saber que quando o PT entrou no poder, segundo aí a pesquisa de orçamento familiar, a insegurança alimentar estava em 34%, e aí em 2017, medindo aí toda a ressaca do governo Dilma, ela vai para 36%. Então, como um governo petista pode se gabar de ter acabado com a fome no Brasil se a insegurança alimentar era maior quando eles deixaram o poder? Como esquecer uma retração de 7% na economia? Como esquecer 2.800.000 vagas de emprego extintas, emprego formal extintas em apenas 2 anos. Então, quem se esquece de períodos históricos importantes é o senhor Lula, quando vai em rede nacional se gabar aí dos seus feitos na economia, ignorando completamente todo o segundo governo Dilma, né? E é óbvio que eu sou a favor, professor, de flexibilizar leis trabalhistas, especialmente indenizando o trabalhador com valor de seguro-desemprego. Foram gastos aí só em 2020 mais de 50 bilhões de reais nisso. É óbvio que eu sou a favor de flexibilizar leis trabalhistas se for com a nobre intenção de preservação do emprego. Vamos lembrar que naquela política lá do Fica em Casa, a economia a gente vê depois, segundo o levantamento do Sebrae, mais de 10 milhões de pessoas jurídicas foram fechadas no Brasil, né? Os MEIs que o nosso presidente se recusa a incluir dentro da categoria de trabalhadores, até de forma bem rude, eu diria. Então, para mim, eu acredito de verdade que essas medidas, isoladamente, elas podem ser positivas, mas elas têm que ser analisadas num contexto muito mais amplo, que é o seguinte: o que o governo está fazendo para criar origem nesses recursos? Bom, está basicamente tentando aumentar impostos à torto e à direito e está tentando, além disso, endividar ainda mais o país, promovendo aí sim um arroxo fiscal. É isso que se verifica.